Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Soldado Wallace aqui mais uma vez, e dessa vez a gente vai analisar a prova discursiva da Polícia Militar do Paraná, aplicada pela banca IBFC, e que nos trouxe um tema muito interessante, tá? É, já coloca aí nos comentários quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram para produzir essa prova discursiva. Vi algumas pessoas comentando ali no grupo, né, que uma das principais dificuldades foi a diferença de tamanho entre as folhas, né? A folha de rascunho era de um tamanho e a folha oficial era de outro tamanho, então isso prejudicou ali na hora de passar o rascunho a limpo, né? Isso, poxa, é algo realmente revoltante. Fica a dica aí para a banca IBFC, né? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, é o conteúdo aqui que nos chamou a atenção, né? Ele traz um tema que, se eu tirar os textos de apoio, se eu tirar o comando aqui, até o comando tudo bem, né? Mas se eu tirar os textos de apoio, eu não consigo dissertar apenas com o tema algo que atenda aos desejos da banca, né? Vamos lá. As fotografias nas redes sociais e a construção de uma imagem do outro, poxa, se me dessem esse tema assim livre, eu colocaria talvez duas coisas positivas a respeito das fotografias nas redes sociais, ou talvez uma positiva e uma negativa, né, dizendo que a exposição às vezes é meio perigosa, mas que a construção da imagem do outro pode ser algo valioso, né? Aquela pessoa que constrói bem a sua rede social, muitas vezes é, sai bem sucedida. E isso é algo valioso e tal, mas o avaliador nos trouxe dois textos motivadores que falam sobre problemas, excesso de fotografias, o que estamos fazendo com as nossas memórias e filtros nas redes sociais impactam a autoimagem dos jovens. Então, assim, né, num primeiro, esse tema aqui, talvez o tema melhor para ele seria outro, né? Poxa, a pessoa que tem 10 a 20 mil fotos no smartphone, num drive, num curto período de tempo, ela com certeza não aproveita tanto a vida quanto a pessoa que não tem tantos registros. Então, às vezes, aquela pessoa que tem 10, 20 mil, ela vive a vida para alimentar as redes sociais, mais do que vive a vida para o seu prazer, para o seu lazer, né? Então, aqui a gente já tem um problema, né? Onde é que, em que mundo que a gente está vivendo? O que, que a gente está aproveitando desse mundo, alimentando tanto as nossas redes sociais, né? E deixando o nosso mundo real de lado. Isso aqui já é um problema. Até trechos do que eu falei aqui poderiam ser mencionados no seu desenvolvimento. Vamos lá. É, texto 2. Impactam a autoimagem dos jovens, né? Então, assim, os jovens, eles às vezes não saem de casa porque não se sentem num nível alto, num padrão alto de beleza, quanto aquela pessoa que tem uma imagem bem construída na rede social e tal. E isso acaba causando ansiedade, depressão e tudo mais, né? Então, aqui o avaliador nos trouxe dois textos motivadores que são problemas sociais, e ele nos diz no comando o seguinte: nesse sentido, com base nos textos motivadores e em seu conhecimento de mundo, veja bem, nos textos motivadores, com base nos textos motivadores, use a base deles. A base deles é esse prejuízo social, né? Com base neles e no seu conhecimento de mundo, produz em língua formal um texto dissertativo argumentativo que possua tantas linhas sobre o seguinte tema, as fotografias nas redes sociais e a construção do outro, de uma imagem do outro. Tá, vamos lá. Ah, Wallace, eu acabei apresentando algo positivo na apresentação de imagens. Tudo bem, acho que não vai ser um grande problema, até porque o avaliador ele não é direto, né? Ele não diz assim, olha, apresente as principais consequências negativas, né, ou impactos negativos que as fotografias nas redes sociais e a construção do outro é, a- fornecem, apresentam e tal. Se fosse dessa forma, aí sim, você teria que seguir estritamente aquilo que o comando te deu, né?
Mas quando ele menciona dessa forma, ou se ele mencionasse apenas impactos ou consequências, a gente entende que impactos podem ser positivos ou negativos, consequências podem ser positivas ou negativas. É claro que tem um viés de embasamento nos textos motivadores que nos trazem dois problemas. Tudo bem. É, caso você tenha colocado um ponto positivo, também não se preocupe, o avaliador também não foi tão incisivo que deveriam ser problemas, apenas problemas para esse tema, né? Vamos lá. O que dava para a gente fazer aqui no texto? Eu vou pegar um tema de exemplo aqui, né? Aliás, um desenvolvimento de exemplo, e você já vai analisando aí, vai vendo se a sua redação está mais ou menos nesse estilo, para não ficar preocupado, né? Poxa, será que eu tangenciei? Será que eu fugi do tema? O que vai acontecer com a minha prova discursiva? Meu Deus do céu. Vamos lá. A gente vai olhar o desenvolvimento aqui de um dos alunos que me enviou a prova discursiva. Eu já aproveitei que ele me enviou por escrito aqui, então já está aqui no Word. A gente já vai dar uma analisada. Retirei apenas um trecho aqui, tá? Do desenvolvimento dele e a gente vai analisar se ele atendeu a esse tema ou não. Vamos lá? Inicialmente, as fotografias eram registradas como um marco histórico de conquistas ou de grandes feitos. Até aqui, uma breve introdução no desenvolvimento. Tudo bem, nada demais, podemos seguir. Nesse sentido, os jovens buscam a influência para servir de inspiração para os demais através de boas viagens e belas lembranças compartilhadas, né? Talvez uma construção aqui melhor seria nesse sentido, os jovens buscam ser a influência e assim servir de inspiração para os demais. Tá, vamos lá. Ponto. Em outro momento, almejam alcançar a perfeição visual, fornecidos por filtros e inteligências artificiais. Beleza. A gente não pode esquecer de um detalhe muito importante no nosso tema, que menciona as fotografias nas redes sociais e a construção de uma imagem do outro. Então, o avaliador quer que você fale sobre essa construção da imagem do outro, né? Se por acaso o candidato colocasse aqui no seu desenvolvimento que para construir uma imagem de uma pessoa feliz, de uma pessoa que aproveita a vida, os jovens buscam a influência, buscam ser influência e servir de inspiração para os demais através de boas viagens, né? Entende? Essa construção no começo, né? Para construir uma imagem positiva, para construir uma imagem elegante, o jovem, aquele jovem utiliza de artifícios, postando as viagens, postando as lembranças, e em outro momento almeja alcançar a perfeição visual por conta dos filtros e inteligências artificiais. Entretanto, aí poderia colocar um entretanto ali, né? Entretanto, na maioria dos casos, essa construção, é, essa construção na vida real, essa construção não se sustenta na vida fora das redes sociais, pois aquele jovem muitas vezes passa por situações de ansiedade e depressão porque não se aceita ou não aceita a sua própria imagem fora das redes. Então aqui nós temos uma construção negativa, uma construção perigosa que gera doenças psicológicas, entende? Essa, esse jogo de palavras, adicionando a construção de uma pessoa feliz, de uma pessoa que transparece ser muito bem sucedida, ligaria todas essas informações ao tema central. É claro, eu consigo entender de forma, se eu começar a filosofar, eu consigo entender que o objetivo do candidato foi isso: mostrar que esses jovens postam as imagens, as lembranças compartilhadas, né, tentam alcançar a perfeição visual com filtros e inteligências artificiais para se promoverem, para construir uma boa imagem. Mas eu não posso, foi o que eu expliquei para esse aluno aqui, eu não posso
deixar nada subentendido. Eu tenho que mostrar para o avaliador, olha, eu entendi a tua pergunta. Então, tem isso e aquilo para a construção de uma imagem positiva, de uma imagem que venda, tá? Então, assim, se você fez o texto mais ou menos nessa pegada aqui, o seu texto tá bom, tá? Vai receber uma nota razoável. Mas uma nota 10, sim, seriam amarrando todos esses pontos aqui a uma construção do outro nas redes sociais. Beleza, pessoal? Eu estou fazendo projeção de nota aí, tá? Para quem tiver com muita ansiedade, assim, poxa, eu tô louco para saber qual é a minha nota, será que eu não zerei? Esse vídeo não foi tão claro para mim. Estou fazendo aí as correções, projeções de nota. Podem entrar em contato aí. Eu vou deixar o link do nosso grupo na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também eu vou deixar materiais que te ajudam a construir uma boa redação, independente do tema, tá? É, e qualquer dúvida aí, qualquer problema que vocês tiverem, podem entrar em contato no meu contato privado, que estará no nosso grupo da PM do Paraná. E na medida do possível, estarei respondendo os senhores e as senhoras aí. Beleza, pessoal? Esse vídeo fica por aqui. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas quanto à prova discursiva. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.